Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo! Bom, hoje eu vim falar de um jogo muito bacana que é baseado em mitologia e ele é, graças a Deus, uma notícia boa de 2020. Uma surpresa boa de 2020, vou falar pra vocês, foi o jogo que salvou meu ano. E essa notícia boa de 2020 se chama Immortals Fenyx Rising, que é um jogo super divertido de mundo aberto baseado em mitologia grega e que tem muita coisa. Tem muitas semelhanças com os contos gregos originais e, além disso, tem uma abordagem, uma temática super fofinha, ele é muito divertido, ele é engraçado, tipo, é um jogo de comédia e de mitologia ao mesmo tempo. Então ele tira muito esse ar de 2020 que a gente tá. Ainda tá, porque daqui a pouquinho, graças a Deus, a gente, né, vira o ano e aí tudo vai ser, toda maldade vai ser extinguida do nosso planeta Terra, né? Eu acho. Tenha fé. Bom, a nossa primeira curiosidade sobre Immortals Fenyx Rising é que, primeiramente, ele se chamava Gods and Monsters. E a Ubi teve um problemão de direitos, porque a Monster do energético achava que poderia ser confundido, que as pessoas acharem que era um jogo da Monster. E aí eles acabaram mudando o título pra Immortals Fenyx Rising. Gods and Monsters, de fato, é um nome um pouquinho mais fácil pra galera aprender o que é e tudo mais, mas, enfim. Ele tem muitas similaridades com outros jogos de mundo aberto que são excelentes e que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Muita gente fala que, ah, não, mas é parecidão, não sei o quê. Só que isso, sinceramente, não me incomodou. Eu achei muito legal, inclusive, que tenham elementos que você já entre no jogo e já saiba como funciona. E os dois jogos que você mais encontra referências em Immortals Fenyx Rising são, por exemplo, o Assassin's Odyssey, que também é da Ubi, dá pra fazer o rastreio das missões, você olha ali de longe, vai percebendo onde tem as coisas pra você descobrir no mapa, e o sistema de missões também. Mas ele tem mais um jogo bem parecido com ele e que foi super legal, cara, foi Game of the Year, que é Zelda Breath of the Wild. Ele tem um sistema de stamina, que é bem parecido, e também o fato de você poder domar as montarias e poder voar pelo mapa. Isso eu acho que qualquer jogo de mundo aberto que não tenha esse elemento de Immortals Fenyx Rising, de você abrir o mapa direitinho, voar pelo mapa e conseguir uma montaria a hora que você quiser, cara, pra mim não dá mais pra ser mundo de jogo aberto sem ter isso. Foi mal. Bom, o enredo do jogo, ele é baseado na mitologia e, na verdade, ele é bem próximo do que é a mitologia de fato. Foi feito um estudo muito bacana lá. Apesar disso, toda a abordagem dos deuses, ela é feita de uma maneira muito divertida. A arte é muito bonita, então tudo que acontece em Immortals Fenyx Rising, mesmo nos momentos em que são mais carregados, que tem as guerras, as tragédias gregas, eles ainda fazem de um jeito que fica divertido pra você, então não é um jogo pesado. Bom, a história começa com o Tifão, que foge da prisão dos deuses, ele é um titã, e acho que a primeira coisa que aborda a mitologia grega que eu vejo que os titãs falam. E aí nisso os deuses do Olimpo são desafiados a conseguir entender como enfrentar essa ameaça que é o Tifão. Porque ele simplesmente vai lá e rouba as essências dos deuses. Então eles, de certa forma, deixam de ser eles mesmos e ter os seus poderes e tudo mais. E é aí que entra a Fênix, que é a protagonista da história. Eu, no caso, escolhi ela sendo uma menina e ela tem um bigodão muito bonito ali. Põe na tela o meu bigodão de Fênix. Ela fica responsável por enfrentar o Tifão e recuperar as essências dos deuses. Ela acaba tendo que ajudá-los no meio do caminho com a mentoria de Hermes. E aí ela vai para uma ilha totalmente invadida por monstros e lá ela tem que derrotar todos eles e ajudar os deuses a recuperarem todas as suas essências. Só que tem um detalhe, vocês lembram da história de Zeus e Prometeu acorrentado? Pois é, durante a história toda, quem tá narrando a história para Zeus é Prometeu e ele está acorrentado e tem a águia comendo lá as entranhas dele, ele tá lá e tá contando a história e Zeus tá escutando, que nem a criança. E o mais engraçado é que como eles estão comentando tudo ao mesmo tempo e é uma história criada por eles, às vezes eles não entram em consenso do que aconteceu na história e eles inventam algumas coisas. Isso é muito legal, cara, é muito divertido. Você pensa tipo, oh meu Deus, e agora a minha realidade tá mudando? Sim, tá mudando, porque você tá vivendo a história que os dois estão contando. E é muito legal. E eu achei legal colocar também a dublagem em português, que tá excelente, cara. É muito engraçado, eles vão colocando, vão trocando as coisas ali, vão regionalizando
pra gente aqui no Brasil, então fica um jogo até mais divertido do que na versão original. Até porque, normalmente, os enredos que trazem mitologia grega como temática, eles normalmente são muito sérios, eles abordam o negócio como as tragédias gregas, que era o que elas eram antes. E trazer humor pra mitologia grega foi um negócio inédito, mas que eu amei ver isso acontecendo. E finalmente tem várias expansões que a Ubi já colocou que vão acontecer dentro do jogo. Eu separei o nome de todas elas aqui, você pode pegar essas expansões também, as DLCs. E também tem conteúdos adicionais já planejados, então ele vai ser um game de cauda longa, talvez tenha até multiplayer, a gente não sabe. Porém, eles já dão uma perspectiva do que pode ser essa nova franquia da Ubi também. Eu só puxo o saco deles, vocês sabem. Bom, tem a DLC A New God, que é uma expansão do jogo base normal. O Myths of Eastern Realm, que se passa no contexto de mitologia chinesa, cara. Acho que a ideia, na verdade, do Immortals Fenyx Rising é começar na mitologia grega e você ir passando por todas as outras. Cara, isso é demais. E tem uma também chamada The Lost Gods, que também é de mitologia grega, só que é com outra heroína que chama Ashe. Mas parece ter bastante coisa diversificando esse universo que foi criado em Immortals Fenyx Rising e que já é super bacana, super divertido e até educacional, né? Eu acredito que eu aprendi muita coisa com Immortals e também me deu vontade de pesquisar pra fazer esse vídeo pra falar, cara, mas e aí, será que isso aqui é verdade? Bom, e aí, pensando nisso, eu separei uma comparação dos deuses de Immortals Fenyx Rising com os deuses da mitologia grega que a gente já conhece. Bom, a mitologia, ela sempre esteve presente no imaginário das pessoas. Eu acho que é uma temática que todo mundo gosta, todo mundo se interessa. E é muito interessante como eles trazem sempre uma dualidade ali. Os deuses gregos, eles dificilmente são bons ou maus. Então, eles trazem uma reflexão do que é bem e mal, do que é perfeito e imperfeito, divino e profano e tudo mais. Tudo isso habita todos os seres, e todos os seres têm essas suas faces, e inclusive os deuses. E mesmo com uma abordagem mais divertida, eu acho que Immortals Fenyx Rising faz um trabalho excelente com os deuses como eles são e com as personalidades deles. Porque tanto no jogo, quanto até nas histórias clássicas de Homero, eles já são desse jeito, eles foram respeitados dentro do jogo. E os deuses continuam lá com os seus problemas, com as suas dúvidas, com os seus anseios. Continuam se utilizando de mortais para resolver os seus próprios problemas, como eles sempre fizeram. E provocando as intrigas, as armadilhas pros humanos, pros deuses e tudo mais. Em resumo, eles causam bastante. Mas é bacana, porque na visão do Immortals Fenyx Rising, você vê todos eles e você enxerga como tudo aquilo é muito humano e é muito bobo. Tipo, por que Zeus ter acorrentado Prometeu, sabe? Acaba sendo engraçado mesmo. Bom, e no jogo nós somos apresentados a princípio para 7 deuses principais, porém tem muitas outras entradas aí, muitas outras histórias e sidequests no meio do rolê. Mas a princípio os mais importantes são Prometeu, que tá contando a história, Zeus, que tá ouvindo a história e comentando, dando pitaco, dando as suas modificações na história também, que ele às vezes dá uma modificada na história e você fica tipo, caraca, como assim? A Fênix também é auxiliada o tempo todo por Hermes. E depois eles encontram Afrodite, Atena, Ares e Hefesto. Então, eles tiveram as suas essências removidas, roubadas, né, pelo Tifão, que é o titã que se soltou lá da prisão. Ele é o vilão do jogo, ele é filho de Gaia e é a personificação dos ventos e dos terremotos. Ele fugiu do mundo inferior, que é regido pelo Hades. No caso, ele tava no Tártaro, que é a prisão do Tártaro. Esse lugar é pra onde os inimigos dos deuses que ficam no Olimpo são jogados lá. Mas não significa que uns são maus e outros são bons, é só ponto de vista. A mitologia grega, o ponto de vista é tudo. E quando esses deuses têm as essências removidas, eles acabam virando totalmente o oposto do que eles deveriam ser. Ou seja, Afrodite, que é a deusa do amor, que ela é conhecida pela vaidade e tudo mais, ela acaba virando uma árvore e ela se dedica aos outros, aos animais, a alimentar as pessoas, e ela se perde total em quem ela é, drogadaça. Ares, que é meio irmão da Atena e o deus da guerra também, com a perda da sua essência, ele era um cara todo valente, todo viril, machão, brigão e tudo mais, ele acaba virando um frangote, ele fica com muito medo de todas as coisas, super assustadinho e, enfim, é engraçado. Atena, que é a deusa da sabedoria, ela sempre muito decidida, muito sábia, muito inteligente, ela acaba ficando super indecisa e ela não consegue fazer nada, ela basicamente vira uma criança. Hefesto, que é o deus do fogo e dos metais, ele que forja todas as armas, né? Trabalhava lá perto dos vulcões, junto com os ciclopes. Ele, infelizmente,
simplesmente acaba virando uma pessoa totalmente impotente e ele não consegue fazer nada. Lembrando que essa história que Prometeu conta pra Zeus... E eles vivem metendo pitaco que simplesmente não conseguem entrar num acordo sobre como a história aconteceu. E isso modifica como a história de fato acontece pro jogador e pra Fênix. E é claro, nesse meio tempo, eles também citam outras histórias da mitologia grega que são muito legais de você prestar atenção, de você aprender mesmo. Eles não ficam só na história principal. Tem muitos outros contos que Prometeu e Zeus ficam conversando enquanto você tá jogando, que você fica... que legal. Bom, e durante o jogo, você ajuda os deuses a recuperarem as suas essências. Mas a ideia é que eles são importantes de qualquer maneira, com os seus defeitos ou sem os seus defeitos. E acho que todo o rolê, toda a mensagem que Immortals passa é que você, com seus defeitos e qualidades, é importante para que o mundo ande de acordo com como ele deve andar. Pra que a humanidade continue tendo a sua ordem e que as pessoas se importem com o amor, com a esperança, com a guerra, com a cultura, com a imaginação, com tudo que faz a humanidade ser a humanidade. Bom, Immortals é um ótimo jogo, é um grande, inclusive, ponto de partida pra que você aprenda um pouquinho mais sobre mitologia grega. E se você já sabe, já curte bastante, também é muito legal, porque como ele é cheiaço de conteúdo, você muito provavelmente vai ser surpreendido com alguma história legal, com algum fato bacana, porque teve uma pesquisa muito bacana por parte da UB pra, enfim, pegar todos esses elementos da cultura grega. E, posteriormente, de outras culturas também, né? Como a gente viu, a primeira que vai ser abordada no universo de Immortals vai ser a chinesa, mas acredito que tenham muitas mais. E ao trazer esses deuses com uma personalidade que é mitologicamente correta, mas que também é completamente atual e super divertida, ele dá um toque pro jogo que acho que eu não vi em nenhum outro jogo assim de mundo aberto que seja tão bacana quanto Immortals Fenyx Rising. Muito bem, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Fala tchau, biscoitinho, pede já o seu like. Porque esse foi um dos melhores jogos, foi a minha surpresa positiva de 2020. E eu quero muito que você assista esse vídeo, porque muita gente vai deixar esse jogo passar e eu não quero que isso aconteça. Por favor, joguem, porque ele é um jogo muito alto astral, muito bacana e ainda sobre uma temática que todo mundo gosta, que é a mitologia grega. Já dá o seu like, compartilha para todas as pessoas deste mundo. Muito obrigada por assistir. Beijinho da Haru e até mais!